a advogada Adriana Malezan, como eu disse, especialista em direito bancário. Adriana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Heraldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Liberdade. Boa tarde especial para meu amigo Batalha, né, que infelizmente não está aqui para a gente poder sempre bater um papo bom. Hoje é Liberdade com Batalha, com Heraldo. Hoje, com certeza, mas não deixa nada a desejar, que eu sei que é um grande radialista, um grande comunicador. Juntos, né? Já estivemos juntos em outras oportunidades. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o direito bancário, que é algo que está no dia a dia de todo mundo, né, Heraldo? E tem muitas dúvidas para a gente poder sanar aqui dos seus telespectadores. Adriana Malezan, como especialista, ou melhor, como especializada em direito bancário, nós temos aí o Pix, que é uma ferramenta de transferência de recursos, de dinheiro, assim, fantástica, fora do comum. Veio para ficar e realmente é uma realidade. O que é que a gente deve ter, né? Deve ter como cuidado básico para não cair num golpe, principalmente quando a gente faz uma transferência bancária através de Pix? Então, veja, Heraldo, assim, infelizmente a gente tem um grande número de golpes. E assim, a gente lá no nosso escritório, como a gente também atende de outros estados, através do digital, que é maravilhoso, nos proporciona aí para outros estados. Então a gente vê assim, desde golpes na OLX, alguém vendendo alguma coisa. E às vezes a pessoa ainda vai lá, por exemplo, uma moto, como já aconteceu, verifica a moto, aí depois que você fizer o pagamento, você vem pegar. E aí a pessoa faz o pagamento. Cadê? Onde que está a moto? Sumiu, desapareceu. Isso acontece com diversos outros itens. Tem um golpe que ainda, ele já é um tanto quanto comum, mas ainda causa muitas vítimas, que é aquele, olha, pai, mãe, eu mudei o número do meu celular, salve ele. E com a foto, isso inclusive minha mãe já aconteceu com a minha foto. Então a pessoa por diversas vezes já mandou uma foto minha, e acredito que várias pessoas devem estar nos ouvindo, pedindo que mudasse o número de telefone, que era aquele novo. Aí passa um pouco, a pessoa, olha, mas mãe, eu tô com dificuldade no aplicativo, preciso pagar uma determinada pessoa, mas estou com um problema na minha senha, transfira para mim, por gentileza, que depois eu lhe devolvo o dinheiro. Transferir sem você identificar a voz de quem está do outro lado, né? Tudo por mensagem, Heraldo, assim, nunca tem aquele que fica por trás. Não, e assim, por incrível transmite a mensagem através da própria voz, não, né? Não. E por incrível que pareça, ainda é um tipo de golpe que as pessoas caem, assim. A gente chega no nosso escritório, um caso emblemático que aconteceu, que ligou para um senhor de idade, pai, esse é meu número. Aproveitou, por ser uma pessoa idosa, o pai foi e salvou. Pai, eu tô precisando de um dinheiro. Ah, eu não tenho, filho, mas o seu irmão acabou de vender o veículo, ele tem. Aí o golpista falou assim, não, mas eu não quero falar com ele. Fala o senhor, estudo por mensagem. Sim. Fale com ele. Aí o pai falou com o outro filho, ó, seu irmão tá precisando de um dinheiro. Empresta a ele que depois ele devolve. E nisso foram três transferências de valores bem significativos, até que ele se deu conta que ele não estava falando com o irmão. Então veja que assim, eles têm uma técnica de envolvimento das pessoas e a gente precisa ficar muito atenta, né? Eu falo, quando receber esse tipo de informação, a primeira coisa, ligue para o seu filho, ligue para o seu familiar, veja se é ele mesmo, para não cair em golpe, né? Mas o mais importante é o que a gente faz depois que fomos vítimas. E depois que formos vítimas, quais são os procedimentos que a gente deve tomar? Então, a primeira coisa que a gente indica é fazer o boletim de ocorrência. Registre um boletim de ocorrência e depois vá ao seu banco e faça uma notificação. Faça uma notificação ou por escrito, ficando com um protocolo daquela notificação, ou faça uma notificação diretamente no saque do banco, anotando o número do protocolo, que eles têm um mecanismo, que é um mecanismo que está dentro da legislação de proteção ao consumidor, que é chamado MED. É um mecanismo especial de devolução. Sim. Então, quando o seu banco pagador recebe essa notificação, ele tem um procedimento para ser feito dentro do DIP, que é o Diretório de Pagamentos dentro do Banco Central, que vai notificar o banco recebedor. E nisso, o banco recebedor, se tiver recurso ainda na conta do estelionatário, ele pode pegar esse dinheiro que está lá e devolver para quem sofreu o golpe. Dificilmente a gente consegue êxito, alguns casos consegue, eu faço só uma orientação para os clientes. Seria essa pergunta que eu iria lhe fazer. Qual é a chance de você reaver esse dinheiro que você transferiu através de um golpe, né? Ou melhor,
no momento que você foi vítima de um golpe, Isso. né? Porque uma transferência por um erro é mais fácil você reaver, né? De repente você faz uma transferência para uma pessoa, não diria desconhecida. Para uma pessoa conhecida você tem de volta o dinheiro. Mas se for uma transferência para uma pessoa desconhecida com um nome bem parecido. Isso. Então, assim, o MED, Heraldo, Sim. ele é esse procedimento que, inclusive, tem uma novidade no ano de 2023, que o banco que foi o recebedor, ele tem que ficar tentando fazer esse bloqueio de crédito em conta durante 90 dias. Infelizmente, os bancos não estão cumprindo isso. Eles tentam uma única vez e se tiver saldo lá 17, 15, o que for. Então, assim, já aconteceu o caso de cliente nosso ter o dinheiro de volta só nesse procedimento? Sim. Já aconteceu. Aí nós temos que partir depois como advogados, né, para outras fases para tentar reaver o dinheiro. O importante é que as pessoas não se sintam muitas vezes humilhadas, que isso é uma questão complicada. Às vezes a pessoa fica envergonhada de falar que ocorreu, que caiu num golpe e guarda para si e fica com prejuízo. Então Entendi. É importante buscar uma ajuda especializada, porque tem muitas pessoas que ficam para si. Tipo, já dei por perdido e não quero mexer com isso. Além de dizer que já deu por perdido, fica naquela angústia e fica com vergonha também. Fica com vergonha. Muitas pessoas não procuram por falar conta com ninguém. Da vergonha que sente por ter sido passada para trás, vamos dizer assim popularmente, né? Justamente. É complicado. Porque depois do caso passado, como eu fui besta, né? De cair num golpe desse, né? Mas é bem comum, é bem mais comum do que as pessoas pensam, sabe? E você, como advogada especializada no assunto em direito bancário, no seu escritório tem chegado muita gente? É muita Você gente. citou ainda há pouco que chega gente no escritório, enfim, mas há realmente muita gente que chega com essa situação? Para apresentar para advogado A, advogado É muita B? gente, porque a gente atua através do digital, nosso escritório atua também em outros estados. Especificamente nessas fraudes bancárias. E aí aparece assim, todo dia, sei lá, uns 3, 4 pessoas reclamando de vários valores, desde valores menores de 50, 100 reais, a valores de 5 mil, 6 mil, 7 mil, então é algo bem mais comum do que a gente possa imaginar, viu? Mas o importante é que a gente tem formas de fazer com que esse dinheiro volte para os clientes, né? Então a gente faz umas notificações tanto para o banco pagador quanto para o banco recebedor. Por quê? Embora você usou a sua senha e fez a transferência, não cabe o banco simplesmente dizer que você concorreu para aquele golpe. E ele vai se exime das consequências. Não, existem normas do Banco Central que diz que os bancos eles têm um dever de zelar, de cuidado e de segurança com a conta dos clientes. Então a gente vai verificar se dentro daquele processo, se houve alguma coisa que o banco realmente deveria fazer e não fez. Então a gente tem algumas técnicas, alguns mecanismos que a gente busca essa informação e normalmente os bancos não têm esse dever de segurança, eles não seguem o passo a passo, porque embora o Pix seja automático, ele não é totalmente automatizado. Diante de uma transação atípica que a gente chama, o que é uma transação atípica? Eu estou fazendo 3, 4, 5, 6 Pix seguidos. Não faço isso normalmente. Ou eu estou fazendo um Pix de 5 mil reais, sendo que normalmente eu só faço 100, 200, 300. Aquela transação é atípica. Atípica, né? É o que aconteceu anteontem, foi ontem, no sudeste do país. Houve um sequestro e o cidadão fez 15 Pix em menos de 30 minutos. Isso mesmo, acontece muito. O sistema, ele acaba recusando ou informando algo de errado. Nesse caso, o banco ele tem que, quando ele está vendo que está diante de uma transação atípica daquele consumidor, ele tem o dever de bloquear, não dar sequência nas transações até que ele consiga confirmar com o correntista. Mas isso dificilmente acontece. Então é quando a gente consegue, no arcabouço probatório, demonstrar ao juiz que o banco, tanto o pagador, e depois nós vamos falar do recebedor, que ele não agiu com esse dever de cautela e segurança, é que a gente consegue a responsabilização do banco para que ele seja obrigado a devolver o recurso e muitas vezes ainda indenizar por danos morais. Então, quanto ao banco recebedor, ele também tem o dever dele de cautela e segurança na abertura das contas. Então, ele tem que nos responder através das notificações qual foi os quesitos que ele usou, que estão determinados pelo Banco Central de segurança na abertura da conta.
Entendi. Então, existem mecanismos... Tudo está lá, documentado, Tudo né? documentado. Então, a gente vai formando todo um processo, primeiro na fase extrajudicial, até ingressar com a ação judicial, para que os clientes consigam um êxito, né, uma devolução desse recurso. Agora são 13 horas e 37 minutos em Aracaju, 13h37. A gente está conversando com a Adriana Malezan, que é especializada em direito bancário. Precisa de dinheiro para começar ou melhorar seu negócio? Com o Sebrae você garante um contato mais próximo com uma série de instituições financeiras e pode fornecer o crédito necessário para te dar aquela ajudinha. E sabe a melhor parte? O atendimento é online ou presencial e completamente gratuito. Ligue para 0800 570 800 e faça seu agendamento. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Tá pensando que o São João já acabou? O forró vai começar solto no Eduardo Gomes. Dia 14, Ave Chinela, Jobá Ralacuxa, Raio da Celebrina, Mano Valter, Luanzinho Moraes e Danielzinho Júnior. Já no dia 15, né? No dia 15, vamos repetir aqui para você, dia 14, repetindo, Ave Chinela, Joba Ralacoxa, Raio da Celebrina, Mano Valter. E no dia 15, Cebolinha e Forró Bis, Douglas Gavião, Forró Maior, Luanzinho Moraes e Danielzinho Júnior. Vai cair na dança nos dias 14 e 15, a partir das 8 horas, no Eduardo Gomes, São Cristóvão, a cidade mãe de Sergipe. É, rapaz, porque essa palavra aqui, Joba Ralacoxa, é complicada, viu? E o Ave Chinela também. Então essa é a programação do São João lá do município de São Cristóvão. Lojão Façolto, ofertas especiais todas as semanas. Na Façolto, efetuando suas compras pelo aplicativo Clicou, chegou. Na sua primeira compra, acima de R$50, o frete é grátis. Lojão Façolto, Aracaju, Socorro, Estância, Tobias Barreto e Lagarto. Agora são 13 horas e 39 minutos em Aracaju, 13 horas e 39 minutos. Estamos conversando aqui com a Adriana Malezan. Adriana, um assunto também importante é essa questão da lei do superendividamento. O que é que você tem de informação sobre essa lei? Então, Heraldo, é um ponto importante que você tocou, porque infelizmente a gente sabe que a grande maioria dos brasileiros estão num endividamento bem complicado, né? Então, assim, essa lei, a Lei 14.181 de 2021, ela veio modificando, na verdade, diversos artigos do Código de Defesa do Consumidor. E aí ela foi chamada de Lei do Superendividamento. Ela funciona quase que como uma recuperação judicial, porém para as pessoas físicas, porque até então as pessoas físicas não tinham nenhum mecanismo de ajuda quando chegasse nessa fase de estar superendividado. Então, essa lei, ela tem todo um mecanismo em que a gente chama para uma reunião de repactuação de dívida. Sim. Todos os credores, então todos os bancos em que a pessoa está devendo, cheque especial, cartão de crédito, empréstimos, então todos vêm para uma mesma reunião, uma audiência de conciliação. E aí nessa audiência de conciliação a gente vai fazer uma proposta de um plano de recuperação daquela pessoa física. Então ele vai propor como ele pode melhor pagar. Uma vantagem muito interessante é que a pessoa pode, muitas vezes através de uma liminar, já no primeiro momento, ter suspenso todos os pagamentos. Então desafoga muito, né? Porque quem não está conseguindo, muitas vezes está ali com 60% do salário com dívidas bancárias, muitas vezes 70%. Tem pessoas que têm uma situação ainda muito pior. Muito pior. Então, assim, quando a gente demonstra que o mínimo existencial dele está comprometido, porque o mínimo existencial, ele não conseguir mais pagar água, luz, telefone, as coisas básicas do dia a dia. Muitas vezes a gente consegue, então, em sede de liminar, já no início do processo, a suspensão de todos os pagamentos. Se isso não ocorrer, ele vai ocorrer num momento logo após essa repactuação. Se for feito o acordo na repactuação, só começa a pagar de fato em 180 dias, a lei dá esse fôlego, podendo ser parcelado em até 60 meses. Então veja que ele dá uma elasticidade, dá uma folga, e aí as pessoas têm que saber que existe esse mecanismo e muitas vezes está sofrendo, está em depressão, porque vê que todo o dinheiro que está recebendo está indo muitas vezes para os bancos. Então, juros do cheque especial, cartão de crédito que está sendo abusivo. Então, e nessa ação a gente vai verificar também, já faz uma revisional de tudo isso.
se tiver alguma abusividade nas cláusulas, juros abusivos. Então, existe esses mecanismos para... Mas juros a 13,75%, né, que é um percentual estipulado pelo Banco Central, não deixa de ser abusivo, né? Na minha ótica, eu sei que você sempre não é elevado, economista, mas é especialista na área e sabe muito bem. Hoje o cheque especial, para a pessoa física, ele já tem uma limitação desde o ano passado, que não pode ser mais que 8%. Isso. Então, assim, deu um fôlego porque a gente tinha cheque especial que chegava muitas vezes a 20% por mês. Então, deu uma certa aliviada. Mas o que a pessoa precisa saber, eu preciso startar a minha vida financeira, ver onde eu estou errando. É difícil. Eu preciso resetar tudo. E esse plano de difícil. recuperação, ele é justamente para isso. Para que a gente faça meio que um reset e reinicie de uma forma toda organizada, planejada, né, para conseguir adimplir com aqueles credores e voltar a ter realmente uma dignidade financeira, né, porque é bem complicado. A partir do momento que surgiram os cartões de crédito, que já faz tempo, né? Aí o cidadão ele fica mais livre para comprar e para se endividar também, né? Também. Porque no momento que você está precisando, algumas pessoas, eu não diria que é a maioria, mas algumas pessoas são compulsivas, se endividam naturalmente, né? Até não fazem nem questão, vamos lá e toca o barco para frente. Porque sabe depois que vai fazer um acordo e consegue ter, né, um abatimento na dívida, né? Isso mesmo. E aí, mas tem outras que não. Mas o que a gente percebe por aí é que se você está precisando, você vai lá e compra naturalmente e não está nem um pouco preocupado com o endividamento que vai acontecer. Como vai pagar, né? Como vai pagar. Para a gente encerrar, Adriana Malezan, especializada em Direito Bancário e diretora da Secretaria Especial de Política para as Mulheres aqui de Sergipe. Nosso abraço, foi muito bom conversar com você agora no Liberdade com Batalha, tá bom? É uma alegria, viu, Heraldo, estar aqui, dar um abraço carinhoso no meu amigo Batalha, dizer, melhore rapidinho, viu? Que os ouvintes estão esperando você aqui. Na próxima vez a gente vai falar de política, viu? Na próxima vez a gente vem só para falar de política também. Certo. Mas eu tenho certeza que os ouvintes gostaram também dessa parte técnica, né, do direito bancário, porque é algo bem do dia a dia. Né? Esclarecedora, né? Fico muito feliz de estar com você mais uma vez, viu? Muito obrigada. São 13h47, vamos ao intervalo comercial e a gente volta já já com a sequência do Liberdade com Batalha.